Olá pessoal, boa noite. Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live D20, onde aos domingos a gente conversa aí sobre exercícios e diabetes. Hoje, meu nome é Roberto Dório, eu sou profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes. E eu também, tenho diabetes tipo 1 já e convivo aí, com o diabetes há mais de 40 anos. Hoje eu tenho uma convidada especial, que é a minha amiga, professora doutora Tassiana, e ela é endócrino, e a gente vai conversar um pouco aqui sobre, não exatamente exercício e diabetes, mas sobre o diabetes e os cuidados, que a gente tem que ter aí para quem tem diabetes. Então deixa eu já chamar a minha convidada aqui, deixa eu só encontrá-la, e já se conecta aqui, a gente vai conversando um pouquinho. Então, se vocês tiverem aí alguma dúvida, por favor, me enviem, que a gente já vai responder aqui, a gente já responde na live. Inclusive, eu tinha posto aquela caixinha de perguntas, me mandaram uma pergunta, até deixei ela anotadinha aqui, e depois, durante a live, a gente já vai respondê-la também, certo? Então, deixa eu só aguardar aqui a doutora Tassiana, aí já ela tá conectando e a gente já inicia, né? Então, a ideia de hoje é a gente conversar, sobre os cuidados aí no tratamento de quem tem diabetes, né? Então, se vocês tiverem aí alguma pergunta, manda aí pra gente que a gente vai respondendo aí. Doutora Graciela, eu quero agradecer muito, seu aceite de participar da gente aqui, participar com a gente, da Live D20, que é onde aos domingos a gente conversa sobre exercício e diabetes. Então, eu sei que domingo à noite, podia estar aí curtindo com a sua família, mas muito obrigado aí pelo aceite, E vamos falar aí a respeito de diabetes, que eu acho que a gente hoje sabe aí que tem tantas pessoas com diabetes, Brasilzão afora aí. Falando nisso, doutora Tassiana, se apresenta, para o pessoal, fala de que região que você está, por favor, fique à vontade. Professor, primeiro eu queria agradecer muito por você ter me convidado, por ter participado, feito uma live que está lá gravada, lá no Diabetes Sem Curvas, comigo, que foi, assim, muito maravilhosa, uma das melhores lives que a gente fez lá. Eu que acho que eu que mexi com você, eu que pedi, e prontamente você aceitou. Eu acho que a gente tem uma empatia nata, alguma coisa. Eu quero conhecer a Estela, Quero conhecer a Estela. Gostaria até de intensificar esses laços de amizade com vocês, porque foi uma empatia. Desde a primeira, minha paciente me passou o seu Insta, ela é diabética tipo 1 e também educadora física. Falou assim, nossa, tem um cara aqui que é maravilhoso, sabe tudo de exercício e diabetes. Eu sigo ele, não sei se ela vai fazer o seu curso, se ela já fez. Aí eu já olhei e falei, esse cara sabe o que ele tá falando. Vou chamar ele lá pro Diabetes Sem Curvas. E assim, meu nome é Tassiana, eu sou médica endocrinologista, eu sou formada há 20 anos ou mais, acho que é 21 que vai fazer. E sou endócrina há 16 para 17 anos. E eu sou do sul de Minas e eu vim pro Triângulo Mineiro na época para casar. Vim para cá para casar e daqui não saio, daqui ninguém me tira, daqui do Triângulo Mineiro. Pô, legal. Tô em Uberlândia, melhor cidade para se viver. E aí eu tenho o meu Insta, que é a doutora Tassiana Maia, que já tem muitos anos, já tem bastante seguidores, mas lá o objetivo era geral, informação geral. Eu pensava, na época que nenhum profissional usava, poucos profissionais utilizavam o Insta, eu abri o Insta porque eu pensei, tantos profissionais, mal profissionais estão usando essas redes, então eu vou usar também as redes sociais para levar informação verdadeira, informação que presta, E aí na quarentena... Oi? Tá aí? E aí Não, tô ouvindo, tá ótimo.
Uhum. Na quarentena, eu me deu uma inspiração, sempre gostei muito de trabalhar com diabetes, já trabalhei com pé diabético, com criança diabética, com diabetes tipo 2. E aí eu me deu uma inspiração de ajudar as pessoas com diabetes através aqui das redes sociais, através do Diabetes Sem Curvas. Uhum. E aí vem esse projeto desde julho, né? E graças a Deus está andando, se Deus quiser vai crescer. E o nosso objetivo é levar informação de qualidade, informação verdadeira. Se eu consigo ajudar aí por mês, vamos supor aí por mês uns 50 pacientes com diabetes, eu acredito que aqui a gente consegue ajudar 1.000, 2.000, 10.000, quem sabe milhões de pessoas que não têm a informação correta. E a gente fazer essas parcerias de profissionais que se completam em termos de conhecimento, né? Porque quem sou eu para falar de exercício e diabetes? E por outro lado, tem coisas que o pessoal da educação física precisa de ter um profissional que lida com diabetes, com as medicações, com o dia a dia, também para ter outra visão. É tão legal a gente ter vários ângulos de visão, né? E aí eu acho essa iniciativa muito legal. E tô aí para responder as perguntas que vocês quiserem. Se vocês quiserem falar, conversar, vão lá. Então, eu só tenho a agradecer. Eu acho que a simpatia ela rolou exatamente por isso, né? Por conta do nosso objetivo de levar informação, né, para as pessoas que têm diabetes. Realmente, a questão do online hoje, a gente, né, não tem mais essa questão de fronteiras, né? Eu tenho tido contato com profissionais de educação física, com pessoas que têm diabetes do Brasil inteiro, né? Profissionais de educação física têm contato comigo e são do Amazonas. Quer dizer, quando, né? Que naturalmente a gente dando aula numa faculdade ou outra, ou mesmo em aulas na pós-graduação, a gente conseguiria esse tipo de contato em uma coisa tão rápida e tão eficiente. Então, eu acho que a exploração dessas ferramentas que a gente tem hoje, né? Que estão a cada dia evoluindo, estão melhorando, eu acho que é algo que a gente, sim, como profissional, a gente tem a obrigação de utilizar. E é a mesma situação, né? Você fala da questão de quem é você, por exemplo, para falar de exercício e diabetes, e quem sou eu para ficar falando do efeito medicamentoso no diabetes. São coisas que naturalmente... Né, professor? Não é? Então, eu acho que é assim, a gente busca informação porque é algo que a gente precisa realmente conhecer. E, claro, cada um dentro da sua área. Eu, quando eu fiz o mestrado, eu fiz parte de uma equipe multiprofissional. Então, a gente, ali, era bem interessante, porque diante da mesma situação, né, que era a população com diabetes, cada profissional tinha realmente a visão de acordo com a sua formação. Isso foi uma coisa, assim, maravilhosa, porque é muito legal cada um enxergar de acordo com o ângulo da sua formação. Então, isso eu acho que é muito legal. Então, eu acho que essa parceria, né, não só essa, mas, né, com outros profissionais, há poucos domingos atrás também veio uma nutricionista que ela tem diabetes tipo 1, né, ela trabalha em pessoas com diabetes, ela fala muito sobre a contagem de carboidrato. Então, sabe, eu acho que essas são áreas que são fundamentais, no meu entender, aí os 3 pilares da educação em diabetes, da educação em diabetes, do tratamento, né, e para complementar tudo isso, para fazer tudo essas 3 áreas andarem em conjunto, aí a educação em diabetes, que eu acho que é exatamente, né, o seu foco, e o que eu tenho focado mais nos profissionais de educação física, mas isso aí já é uma coisa que desde o começo eu já tinha me comprometido com quem tem diabetes, então em breve agora eu vou já voltar também com um canal só voltado para a educação em diabetes, para falar realmente de diabético para diabético, coisa que eu ainda estava vendo para o pessoal aí, mas logo a gente vai... Já tem um nome bonito, de diabético para diabético, ó, ficou bonito. Diabético, é verdade. DDD. É verdade. Verdade. Então, doutora Tassiana, eu queria, assim, né, ver as pessoas, muitas vezes, eu percebo que, de uma maneira geral, a gente sabe que o foco do nosso canal é sempre falar um pouco sobre exercício e diabetes, e eu acho que a questão, acho que a maior dúvida que as pessoas muitas vezes têm, e eu recebo muitas informações, assim, muitas perguntas, que às vezes falam assim, eu vou fazer lá o exercício, mas eu vou fazer exercício, mas de repente minha glicemia aumentou ao invés de abaixar, mesmo fazendo exercício cíclico ali com intensidade moderada. E eu acho que existe bastante dúvida, porque eu entendo também que, às vezes, durante
o atendimento ali em consulta, o médico não tem condições de ficar explicando em qual vai ser o mecanismo de ação daquele medicamento que está sendo prescrito para a pessoa. E eu vejo que essa é uma dúvida, ela é bastante frequente nas pessoas que têm diabetes e também em quem é profissional de educação física também não entender muitas vezes essa questão relacionada aos medicamentos em relação aos efeitos que tem na glicemia, né? Então eu acho que isso eu sempre, né, eu falo para o profissional de educação física, ele tem que, antes de começar a fazer exercício, tem que ter diabetes, obrigatoriamente entender qual o medicamento, que hora que a pessoa está tomando, está usando insulina principalmente, né? Porque o maior problema que a gente tem é a questão das dosagens de insulina. Então, muitas vezes há uma tremenda confusão em relação a isso. Eu queria que você comentasse um pouquinho, né, dos medicamentos, quais os recursos que a gente tem hoje aí para o tratamento de quem tem diabetes. E, se possível, uma relação aí com o exercício. Claro. Então, vamos entender, assim, fora a insulina, que você já fala bastante da insulina, da questão a gente conversou na live passada. Vamos tentar focar um pouco mais nas medicações, que acho que é uma falha também. E assim, os profissionais de saúde, os médicos, eles não têm tempo, às vezes, para isso, para falar sobre exercício físico em geral. E também eles não têm conhecimento. Nós não temos o conhecimento adequado, assim, a gente não tem uma formação nessa área. Então, tanto na área nutricional quanto na área de atividade física, nós endocrinologistas, nós temos uma falha de formação. Então, a gente tem que correr atrás. E às vezes a gente tem tantas outras coisas para correr atrás que às vezes a gente deixa de lado, principalmente a atividade física. Né? Se falar, faz atividade física 3 vezes por semana, 150 minutos, né? E como a OMS fala, criança eu peço para fazer todos os dias, pelo menos 1 hora por dia, se não der, pelo menos fazer um pouquinho, nem que seja uma atividade lúdica, né? Brincar, correr, andar de bicicleta, pular corda, jogar futebol. Eu acho assim que é igual a gente falou na outra live, qualquer exercício, ele é bem-vindo. Qualquer tempo de exercício, ele é bem-vindo. Então, a gente tem o ideal, o mundo dos sonhos, ideal, e a gente tem o real, né? O que tem para hoje. É o que tem para hoje. Então, se a pessoa está preocupada em esperar o ideal para começar, eu já falo, não vai esperar, ai, doutor, ano que vem vou colocar na natação, ano que vem vou entrar no Pilates, ano que vem, não, ano que vem não, vai começar hoje, agora, chega em casa, já começa, ou amanhã, mais tardar. Por quê? Porque a procrastinação vai levar a nunca fazer, procurar o ideal vai levar a nunca fazer. Faz o que for possível de fazer. Faz uma volta no quarteirão, mas faz. É isso. Acho que isso tem que ficar aqui claro. Faz. Por quê? Porque o efeito do exercício, ele não é aritmético, não é assim, remédio mais exercício é igual a 1 mais 1 igual a 2. Não. Remédio é aritmético, mas exercício é geométrico. Então, um pouquinho que você faz, o efeito que você tem para sua saúde, ela é infinita, né? Por isso, eu acredito assim que os profissionais educadores físicos, hoje, a gente, graças a Deus, eles estão mais acessíveis para nós, né? Antigamente, eu lembro que só quem era artista que podia ter um educador físico. E a gente talvez não dava tanto valor a isso, tanto valor à atividade física. Mas hoje, os estudos vêm mostrando assim, que não só no diabetes, mas em todas as áreas da vida, o exercício é a própria vida. O exercício é vida, né? Tanto para a saúde mental, por exemplo, vamos botar no contexto do diabetes. Para a saúde mental é importante, porque a gente sabe que quem tem diabetes tem maior chance de ter problemas de saúde mental, depressão. Quanto para a saúde física, isso né, não é nem discutível, né? Quanto para o controle glicêmico, para melhor sensibilidade à insulina, para ajudar a sua insulina, o seu medicamento a agir. Muitos medicamentos, eles atuam liberando insulina, a gente vai falar disso. Outros atuam na sensibilidade à insulina, outros têm outras atuações, mas você tem um remédio
sem exercício, ele vai fazer isso aqui. Você tem um remédio com exercício, o exercício puxa ele para cá, né? Então, o efeito sinérgico do exercício, independente do medicamento que você utilize, ele é geométrico também, né? Só o remédio, você pode ter uma receita, professor, Professor, né? O doutorado vai... Professor mestre. O doutorado ficou meio engasgado agora com a pandemia. Professor quase doutor. Mas você sabe que assim, o senhor está fazendo muito mais aqui do que sendo lá na academia um doutor, né? Você ia perder muito mais tempo lá na academia sendo um doutor e sem tempo para estar aqui. E isso aqui já é uma grande... Isso aqui é uma coisa para a vida. Nós vamos deixar aqui, professor, um legado. É isso que eu quero, é um legado. Que se Deus deu pra gente capacidade intelectual e também oportunidade na vida de ser um profissional e que trabalha com uma área tão delicada, né? Isso aí a gente vai deixar um legado. A gente vai deixar nosso legado aqui. Pedacinho lá do céu nós temos. Tiquinho lá tem. Mas vamos lá. E aí, então, é geométrico. E o paciente, a gente tem também as limitações do próprio paciente. Às vezes não tem como ter um educador físico, né? Não tem como ter um educador físico. Vai lá na live do professor Roberto, vai lá na live Diabetes Sem Curvas, vai lá na internet e coloca assim, exercício para diabetes ou exercício físico, tipos de exercício, como fazer e faz. Uma caminhada, você pode não gostar, mas ela é de direito. Eu tenho uma amiga, uma vez eu fiz um podcast que eu tenho uma amiga que fala assim, eu não iniciei atividade física porque um tênis bom, custa 500 a 700 reais. Esse tem uns 3 anos. Ela podia ter dividido em 30 vezes, mas ela não iniciou exercício. Eu tenho certeza que não foi pelo tênis. Tenho certeza, vai com um bom sapato, você tem que ir. Mas vai com o tênis da promoção, gente. Não tem problema. Tem tênis 50 cents de promoção, não é, professor? Não espera acontecer as coisas. Corre atrás, né? E aí, ou precisa do tênis de 500? Não precisa, né? O tênis de 500, né, professor? Assim, tudo relacionado, né? A maioria das pessoas, por exemplo, igual você colocou, uma amiga sua que tem diabetes, que nunca fez exercício. Então, essa pessoa, ela não vai precisar de um tênis, por exemplo, que um maratonista use, né? Um de altíssima qualidade. Porque ela vai ter que primeiro começar a andar, porque nem correr ela não vai aguentar, né? Então, quer dizer, nesse processo natural, dá tempo dela comprar um tênis, como você falou, na promoção. Porque hoje, né, o que a gente tem vários tênis, né, que a gente tem aí no mercado. Existem tênis com pisadas, né, de acordo com o modo que a pessoa, né, tem lá o contato com o pé, então ele é mais reforçado na parte externa, na parte interna. Mas isso aí eu sempre, né, recomendo que, se não tiver como fazer uma avaliação realmente que dê um resultado adequado, né, que compre, usa com pisada neutra, que é a melhor coisa que tem. E assim, sabe, não é realmente, é que eu sempre penso assim, né, quem quer se vira e dá um jeito de ir lá fazer, quem não quer sempre fica inventando uma coisa ou outra para justificar o porquê não fez, né. Então eu acho assim, que a pessoa, sim, tem que, hoje, né, eu acho que a grande preocupação, você já falou, né, que você até trabalhou com quem tem pé diabético, né, esse tipo de coisa, então, quer dizer, a gente sabe que essa é uma complicação bastante frequente, né, em quem tem diabetes há muito tempo, principalmente no diabetes tipo 2, é mais frequente, mas a questão hoje a gente tem, sim, calçados, por exemplo, não só o calçado, que há tempos atrás a gente tinha muita preocupação com tênis, com calçado, porque ele tinha costura internamente, tá? Hoje os tênis não tem mais costura, ele tem os forros, tem forro ali por dentro que não tem nada que vai machucar o pé. Só que ainda existem meias que tem, sim, costura, só que hoje a gente já tem meia que ela é feita, costurada ali a laser, né? Então, ou pode também comprar uma meia que seja a comum, mas um tamanho um pouco maior do que seu pé, e de repente dobrar um pouco aquela parte que tem a costura e colocar entre os dedos, embaixo ali. Aquilo ali dá para você fazer exercício, não vai machucar o pé e tá tudo certo. Quer dizer, a gente tem recursos, né? Inclusive, quando o João está colocando até aqui, vou até aproveitar porque tem, né, ficou pertinente aqui ao assunto. O João, ele é uma pessoa que eu o conheci na sociedade, na Associação de Diabetes do ABC, onde eu sou voluntário, né, como profissional de educação física.
Quando eu cheguei lá, o João Bosco já estava lá, ele tem diabetes tipo 1, desde os 14 anos de idade, ele está com 69 anos agora. Graças a ele, né, quando eu cheguei lá, ele falou, olha, professor, a gente tem uma ideia aqui de formar um grupo de corredores com diabetes. Vamos fazer esse negócio? Falei, vamos fazer. Então, e nessa época o que a gente fez? A gente fez um trabalho em um parque, né, eu tô na região da Grande São Paulo, tem Santo André, a gente fez um trabalho em um parque público, onde 2 vezes por semana a gente reunia as pessoas com diabetes e os seus familiares. Porque eu acho que esse é o grande problema que a gente tem. Muito a gente ouve falar de crianças, né, hoje, assim, criança só quer ficar no computador, só no telefone, mas quem da família geralmente está saindo para fazer exercício, está saindo para pedalar, está saindo para fazer alguma coisa e leva essa criança, convida ela. Porque a criança ela gosta de ação. Assim, se não tem nada para eu fazer, eu vou ficar no telefone, vou ficar no computador, né, no videogame, que seja. Mas, normalmente, quando ele tem a opção de se mexer, ele opta por se mexer. Então, o que a gente fez? A gente fez um trabalho em conjunto e levou todo mundo para o parque. E nesse grupo tinham pessoas, sim, que tinham, né, pé diabético, né, tinha neuropatia periférica, e a gente assim, orientou, né, a pessoa a comprar um calçado que fosse adequado, não precisa ser um calçado caro, e sim com esses detalhes, né, que eu comentei, que tem um solado mais flexível, que tem amortecimento, uma meia adequada, que não fica apertando demais ali o pé, né, para manter ali a circulação e não ter nenhum problema de ferimento. De preferência uma meia branca de algodão, né professor? Isso, para si, porque se tem algum ferimento, fica mais fácil de ver. E mesmo assim, periodicamente, a gente fazia vistoria ali do pé. E essas pessoas participavam com a gente, faziam a caminhada e nunca ninguém agravou, muito pelo contrário. Pelo contrário, pode momento... melhorar, né? Melhorar então. a performance, melhorar a força muscular, melhorar o equilíbrio, né? Sim. Então... porque foi o que você falou, né? Os benefícios gerais do exercício, né? Não só focado para uma situação. Mas que muitas vezes as pessoas colocam isso como impedimento, né? Uhum. Então, é claro, né? Quando a gente vai prescrever o exercício para uma pessoa que a gente sabe que tem uma complicação dessa natureza, você não vai fazer nada com mudança brusca de direção, por exemplo, né? Você vai tomar alguns cuidados, mas é algo que sim dá para a gente fazer. Então, quando a pessoa quer, ela vai lá e faz, né? Então, eu acho que isso é bem bacana. Só um momentinho, por favor. Tá. Que a Estela, ela fica aqui, ela fica me mandando o que ela tá lendo aí de mensagem, ela vem fazer uns comentários. A Estela é a contra-regra. Não, e você perguntou uma coisa e eu falei outra, né? Então eu posso voltar na minha. Não, pode. Imagina, não tem problema. Aqui a ideia é a gente conversar a respeito. Imagina, não tem problema nenhum. Então, eu acho que, sabe, essa questão, igual você está falando, né, da pessoa fazer o exercício, realmente é a pessoa fazer. E eu acho que essa... Pode falar, por favor. Você tá aqui pra... Só uma colocação, dentro do pé diabético, da paciente que tem neuropatia, pessoal aí que é da área, que vai eventualmente estar aqui para aprender a prescrever o exercício, sempre ter esse cuidado, quem sabe até estudar como que ele mesmo pode fazer o teste do monofilamento. Às vezes tem o teste rápido do dedo mesmo para fazer, para ver se a pessoa tem neuropatia ou não, se o pé dele é em risco ou não, porque é o que o senhor falou, além de um sapato adequado, um sapato e uma meia adequada, a revisão desse pé no início e no fim do exercício. Por quê? Porque se ela não tem uma sensibilidade adequada, né, ela não vai sentir dor. E se ela não sente dor, ela vai continuar com aquele tênis e uma bolinha pode levar a uma amputação, né? Então, o próprio profissional que está aqui, que está aprendendo, ele deveria ter esse cuidado de ver se essa pessoa tem essa neuropatia. E o grau de neuropatia é também importante, porque dependendo do grau de neuropatia, ele vai ter uma propriocepção inadequada. E aí ele pode fazer um pé de Charcot, pode fazer fraturas. Então, assim, talvez tenha um modo, eu já não sei qual seria o exercício melhor para ele, né? Com menos impacto, talvez, não sei. Mas ter esse cuidado, que ele pode ter fratura pela própria falta de propriocepção, né? Então, tem que olhar essa parte também. Quanto aos medicamentos, o que acontece? A gente tem a metformina, né? Que é a nossa queridinha. Por quê? É um medicamento barato,
É um medicamento bem tolerado, com poucos efeitos colaterais. Então, o efeito colateral da metformina principal é gastrointestinal. Tem gente que não tolera, né? Tem gente que não tolera metformina. Vai ter diarreia, vai ter gases, vai ter vômito, náuseas. Não tolera? Gente, pelo amor de Deus. Não tolera, não tolera. Fala com seu médico. Eu não tolero, porque uma coisa é você usar a metformina que tem seus benefícios. Outra coisa é você não ter qualidade de vida nunca mais na sua vida, né? Tá sofrendo. Eu pego o paciente sofrendo com a metformina, porque o médico falou que não, que tem que usar a metformina. Não é assim. Mas a metformina, ela não dá... A pessoa, por exemplo, se você pegar uma pessoa que toma só metformina, prescreve o exercício normalmente, sem se importar com a glicemia baixa. Se importe com a glicemia alta, mas se ele toma só metformina, a chance de um exercício físico vir a fazer uma cetoacidose, ainda que seja um exercício de mais alta intensidade, é mínima. É mínima, porque ele tem insulina e faz cetoacidose quem não tem insulina. Então, se ele está usando só metformina, ele provavelmente, se ele não tiver fita, você vai poder trabalhar com ele numa boa, né? Se ele não estiver emagrecendo, não tiver poliúria, polidipsia, né? Bebendo muita água, fazendo muito xixi, você pergunta, faz, beleza. Agora, se ele usa metformina com outro medicamento que baixa a glicose, e hoje o que a gente tem? As insulinas, né? E tem as sulfonilureias. São os que baixam hoje a glicose. Então, as insulinas, beleza, você vai atuar como? Esquece a metformina. Atua de acordo com a insulina. Então, de acordo com o que a gente já conversou sobre insulina, né? Sobre, por exemplo, diminuir... Às vezes tem paciente que tem que diminuir a dose de basal no dia do exercício. Tem paciente que basta você diminuir a dose da rápida na refeição antes do exercício. Tem paciente que vai ter que fazer insulina durante o exercício. Vai lá na nossa live, né? Na nossa antiga, e ver as lives aí, as aulas do professor, que tem muita informação em relação a isso. Agora, se ele estiver usando metformina com sulfonilureia, ou sem metformina, mas só a sulfa, que é o quê? Os nomes comerciais, Azucon, Jamicron, Betis. Então vai ser a glimeperida e a glicazida. E tem a glibenclamida, que hoje quase não é utilizada, porque no próprio posto de saúde existe a glibenclamida, que é o da Unil, que ela tem maior efeito hipoglicêmico, e tem a glicazida, que é o Azucon ou Jamicron. E ainda a gente tem a glimeperida, que agora, me foi o nome comercial principal dela. E aí, essas, que é a glicazida e a glimeperida, elas são dose única e elas têm uma liberação mais lenta e elas não fazem tanto pico, porque a da Unil, que é a glibenclamida, você usa ela 2 vezes por dia porque ela faz um pico de ação. Assim como a insulina, NPH, que faz um pico de ação, né? Se a gente pudesse fazer uma comparação, assim. Então, a chance de fazer, quem sabe, hipoglicemia com o paciente usando glibenclamida é maior do que usando glimeperida ou glicazida. Só que, mesmo assim, quem está usando glimeperida e glicazida, ele vai ter que ter os cuidados, sim, de fazer a glicemia, né, o teste, ou que seja no Libre, não sei, antes do exercício, de preferência durante o exercício e após o exercício. Agora é o que a gente estava conversando hoje mais cedo. E as pessoas que não têm fita para fazer isso? Não é? Porque a gente tem que trabalhar com as várias possibilidades. Com o mundo real, com o mundo ideal, a pessoa pode ter fita que tem Libre e ela vai fazer todos esses tempos. E o mundo real, que no mundo real, 90% das pessoas não tem essa condição. Não tem, a gente mora num país pobre. Infelizmente, diabetes não é uma doença de pobre, eu falo. Não é uma doença de pobre. Tinha que ser só rico da diabetes, mas infelizmente não é assim. O diabetes, ele é democrático, ele dá em rico, dá em pobre, dá em todo mundo. E tem mais pessoas pobres com diabetes do que pessoas ricas, porque tem mais pessoas pobres no Brasil. Simplesmente por isso, tá? E
E aí, então, se não der, o que você vai fazer? Assim, o que eu faço? O que eu oriento, tá, professor? Eu oriento o seguinte, não tem fita suficiente, tenta fazer antes do exercício. Pelo menos você ver como é que tá. Quem é diabético tipo 1, isso é quase que essencial. Porque se ela estiver muito alta, o exercício vai ter que ser prorrogado para mais tarde, depois se controlar. E se ela estiver muito baixa ou próxima de baixa, você vai ter que ter uma ação. Né? Principalmente para quem usa insulina. Agora, quem utiliza, por exemplo, você pega um idoso ou um paciente que utiliza que utiliza sulfonilureia, né? E aí, o que você vai fazer? O ideal é você ver quanto que tá. Se não tiver jeito, faz o exercício, mas faz a comida. Come antes. Come antes, nem que seja 15 gramas de carboidrato. E eu peço, quando não tem como mesmo fazer, eu falo, ó, gente, a cada meia hora a 1 hora de exercício, consome 10 gramas de carboidrato de rápida absorção e depois do exercício você guarda uma fitinha para ver pelo menos uma vez o que o exercício impacta em você. Que você faz antes e depois. E ver se aquilo ali foi muito, se foi pouco. É umas gambiarra que a gente faz, mas é o que às vezes a gente tem aqui no SUS para fazer, entendeu? Sim. Aí eu falo, principalmente criança em natação, eu peço, ó, não passe de meia hora sem dar uma coisa para comer caso não tenha fitinha. Se tiver fitinho, livre, ok, passa lá. Se tá bem, manda ver, né? Mas se não, faça essa reposição e depois vê o que ficou e acha o seu. O seu, porque tem gente que vai ser meia hora, tem gente que vai ser 45 minutos, tem gente que vai ser 1 hora que vai necessitar, né? Entenda o seu. Porque o diabetes, infelizmente, ele não tem receita de bolo. Não tem. Por mais que o professor possa orientar aqui, a gente orienta uma diretriz. Uma diretriz para começar. Mas depois, cada paciente vai responder de uma forma completamente diferente. Então, quem usa sulfonilureia, pelo amor de Deus, tome cuidado, que essa pessoa pode vir a fazer uma hipoglicemia. Então, essa pessoa tem que comer antes do exercício, caso ela não faça o teste, né? E durante o exercício, se for o caso, e pós o exercício, também comer, né? E, se ideal, fazer os testes. A gente tem também os medicamentos mais novos. Tem as tiazolinedionas, que hoje só temos a pioglitazona, que ela aumenta a sensibilidade à insulina e que a atividade física só vai melhorar ainda a sua ação por conta que vai melhorar a resistência à insulina, né? E a pioglitazona, ela é um medicamento que ganha peso, que faz ganho de peso. Então, quem usar ela, né? Eu não gosto muito dela, por conta da irmã dela, que é a rosiglitazona, que era uma classe que era para melhorar a doença cardiovascular e piorou. A Pio não, tem o trabalho da Pio, que é o Proctiv, se não me engano. Ele mostrou melhora de risco de AVC, só que assim, uma estatística, a gente que mexe com estatística, a gente sabe que o povo, assim, né, espreme os números para conseguir. E ele pode aumentar câncer tem relatos de aumento de câncer de bexiga e fratura óssea. Então, eu não gosto da Pio. Mas, assim, eu vejo em congresso, o povo de São Paulo adora a Pio. Eu falo, mas por que eles gostam tanto da Pio? Ganha peso, dá edema, pode dar fratura óssea, mas gosta da Pio. Então, tá bom. Se você está usando a Pio, às vezes tem indicação da pioglitazona, que é a tiazolinediona, né, que melhora a sensibilidade à insulina. O que você tem que entender é que o paciente vai ter tendência a ganho de peso, né? E na sulfonilureia também vai ter tendência a ganho de peso. Então, mais um motivo ainda de você fazer um tipo de atividade física para também controlar esse ganho de peso. Porque o ganho de peso vai impactar no controle do diabetes, na resistência insulínica, nos lípides, né? No LDL, no triglicérides, no HDL. Quem usa Pio tende a diminuir o LDL, aumentar o HDL, e o exercício vai maximizar isso. A metformina também tende a diminuir LDL, aumentar HDL, diminuir triglicéridos. O exercício vai também melhorar isso. E a sulfa não. A sulfa pode até aumentar um pouco os lípides e o exercício vai neutralizar esse efeito ruim da sulfa, que alguns pacientes têm que usar sulfa, não tem jeito. Não vai falar
que é um remédio obsoleto que não vai ser utilizado. Cada um é um, né? Então, tá conseguindo escutar? Todo mundo tá conseguindo escutar? É, porque tá super dando... bom. Legal. Não, para aqui tá super... Outros medicamentos mais novos são os... Aí tem os inibidores do TPP4, que eu não achei nenhum estudo em relação à atividade física, mas que não tem que ter tanto cuidado, porque também não tem nem ganho de peso, é neutro para o ganho de peso, que é o Januvia, qual que é o outro, gente? Tem o Januvia, tem o Traienta, e tem outro que é também famoso, mas vocês me desculpem, minha cabeça, o professor sabe, minha cabeça não tá bom, vou tirar férias. Eu vou tirar férias. Final de ano, um ano que foi desafiador pra gente, fora os desafios pessoais que a gente tem. Então, o ano foi desafiador. O ano foi desafiador. E aí, faz parte. E aí, então, sabe, vai guardando as classes, né? Então, essa classe são inibidores da DPP4. A DPP4 é uma enzima que destrói os hormônios intestinais, GLP-1 principalmente, que ajudam no controle do diabetes. Então, você inibe essa enzima e aí esses GLP-1s, esses hormônios vasoativos intestinais que melhoram a glicemia, eles vão viver por mais tempo. E aí, com isso, vai ajudar no controle. Mas eles não causam ganho de peso e não causam hipoglicemia. Então, se pegar um paciente usando isso com outro que não causa hipoglicemia, por exemplo, metformina, ou tiazilenediona, que é a pia, só tem a pioglitazona, ok. Se pegar ele com glibenclamida ou com insulina, aí não. Aí você vai... com sulfonilureia ou insulina, aí você vai tomar o cuidado da hipoglicemia. E a gente tem uma coisa assim, para o educador físico. Aí tem o GLP-1 que é injetável, que é o análogo do GLP-1, que é desses hormônios intestinais, que vão fazer o quê? Que eles vão diminuir, aumentar a produção de insulina diante da refeição, diminuir a produção de glucagon, e eles vão lentificar o esvaziamento gástrico. Então, talvez, não sei se para o educador físico isso vai ser interessante saber, porque dependendo do que ele orientar de alimentação antes, lembrar que a alimentação antes para esse paciente tem que ser até mais leve, porque ele vai ficar com aquela digestão mais difícil, né? E às vezes nem se alimentar antes, a depender. E ele vai também diminuir a fome, aumentando a saciedade via cerebral. Então, tem os análogos do GLP-1 que são injetáveis e que também não causam hipoglicemia. Por quê? Porque eles aumentam a produção de insulina apenas diante de uma refeição. Então, a chance de fazer hipoglicemia é muito menor. Então, normalmente, eles não fazem hipoglicemia. A não ser que que esteja junto com a insulina. Tem insulinas que tem ele e ele, né? Eles que são os análogos, por exemplo, a liraglutida, junto com a insulina. Tem insulinas que são conjuntas. Aí sim pode fazer hipo. E uma coisa para o educador físico prestar muita atenção, que eu não sei se o senhor já falou, é a respeito dos inibidores do SGLT2. A princípio, esses medicamentos, o que eles faziam? O que eles fazem? Eles controlam o diabetes, indo lá, inibindo o SGLT2, ou seja, enquanto o SGLT2 reabsorve glicose, não deixa reabsorver glicose. O senhor já falou aqui que o limiar de glicosúria é 180 e vai passar a ter um limiar de glicosúria menor. Então, com uma glicose menor, vai perder glicose pela urina, certo? E aí, vai controlar o diabetes através dessa perda de glicose pela urina. Só que não é só isso. Eles, inclusive, são medicamentos que atuam realmente diminuindo o risco cardiovascular. Isso já foi visto em estudos com uma boa estatística, tá? Com uma boa força estatística. Então, diminui morte cardiovascular, diminui infarto não fatal, diminui AVC não fatal, diminui internação por insuficiência cardíaca. Mas eles têm uma coisa específica deles que vocês vão ter que ficar muito de olho, porque eles aumentam a chance, eles modificam também o metabolismo
de forma que você vai utilizar mais, parece que é isso, vai utilizar mais as vias anaeróbias do que as vias aeróbias, tendendo a formar ácidos mais rapidamente. Se for, acho que é isso, né? Se o senhor tiver... Também eles aumentam também a produção de glucagon pelo rim. E aí, eles têm uma capacidade de fazer cetoacidose diabética euglicêmica, né? Então, são medicamentos que é a dapaglifosina, que é a... Ai, meu Deus do céu. É a empaglifosina e a dapaglifosina, que é os que estão no mercado. E são ótimos medicamentos, excelentes, principalmente quando associados ou com o inibidor da DPP-4 ou com a metformina. Eles ajudam muito, eles ajudam na perda de peso, exatamente porque um dos mecanismos é porque você perde calorias com a glicosúria. Só que eles podem aumentar a chance de cetoacidose diabética glicêmica, principalmente naquelas pessoas que têm uma baixa capacidade de produzir insulina, né? Porque a insulina, ela protege, de certa forma, da cetoacidose, porque ela não deixa fazer lipólise. Tanto é que a insulina, fala, insulina engorda, de certa forma você ganha peso de insulina. Primeiro, porque você pode ser que você estava no estado catabólico, né? Você estava sendo autoconsumindo os seus músculos, a sua gordura pela falta da insulina, porque seu corpo querendo fazer glicose, porque ele entende que não tinha glicose dentro da célula, não estava chegando onde tinha que chegar. E aí, quando você usa insulina, você vai melhorar todo esse mecanismo de captação de glicose, vai ganhar peso. E a insulina, ela é lipogênica, ela faz lipogênese. Ela amadurece o pré-adipócito para transformar em adipócito. Então, vai ganhar peso. Vai ganhar peso. Então, assim, só que vai ganhar peso, quem sabe, quem mal utilizar a insulina também. Às vezes, por exemplo, a contagem de carboidratos faz você comer muito, aplicar muita insulina, vai ganhar peso, né? E se você fizer uma atividade física junto, ou você vai ficar neutro, ou você, pelo menos, né? Ou vai, quem sabe, até perder peso, não é impossível, né? Então, a insulina ganha peso, só que não é só isso. Então, não precisa ficar, tipo assim, às vezes, tem pessoal profissional, e às vezes leigo, mal informado, não usa insulina não, você vai ganhar peso, de jeito nenhum. Mas não é assim. Quem que tem que decidir aí é o médico, né? Por quê? Porque a insulina não é uma desgraça da vida, não é, professor? A insulina que deixa o professor estar aqui há quantos anos de diabetes? 42. A insulina que permite ao professor estar dando a sua contribuição à humanidade há 14 anos, né? Senão não estava aqui. Ó, desculpa, 42 anos. 42? Desde quantos anos? Desde quantos anos? 8 anos de idade. Pegou insulina em pH só. Pegou até seringa que tinha que... Pegou seringa que tinha que ir lá e esterilizar. Exatamente. Agulha grande. Tá vendo que eu falo assim, né, professor? Nada como um dia depois do outro. Não é? Hoje tá aí com a bomba de insulina. As mães ficam apavoradas quando os meninos têm um diagnóstico pela cura do diabetes. O Flávio Freire falou que você tá lindão. Eu vou falar mais nada. E aí... E a insulina é o que permite as pessoas com diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 que vão depender da insulina estarem aqui entre nós, né? Então as mães ficam, a cura, tá bom, que vem a cura, eu torço pela cura, eu acho que ela vai vir. Mas a cura mesmo do diabetes tipo 1 já veio, gente, é insulina. Então não vai achar que insulina engorda, você não pode usar insulina. Uma pessoa que tá com pouca insulina e que utiliza insulina, a vida dela muda, né? A performance dela, inclusive na atividade física, muda. O bem-estar dela, a qualidade de vida dela, apesar de ter que fazer as aplicações, muda, é outra vida, né? O ganho de músculo é importante, porque às vezes você tá lá com diabetes
não usa insulina, que está reticente a usar, na hora que usa, você vai ver que a performance dele, que o ganho de musculatura vai ser muito melhor, porque ele estava insulinopênico. E aí, se ele junta isso com o inibidor da SGLT2 e com exercício de alta intensidade, ele pode fazer uma cetoacidose. Então, ficar muito de olho, hidratar bastante seu paciente que usa, independente se ele é insulinopênico ou não, né? E eu não sei qual que é a outra orientação que o senhor possa fazer em relação aos inibidores da SGLT2. Eu acho que eu falei de todos, não sei. Falou. Eu estava lembrando de um detalhe que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu dou aula num curso que acontece na Associação Nacional de Diabetes. Eles fazem um congresso multiprofissional em diabetes. Ele é feito em São Paulo e existe um curso pré-congresso. Todo ano eu dou aula nesse curso pré-congresso, que é um curso para os profissionais mesmo da saúde. E teve uma menina lá que ela falou para mim, professor, não sei o que acontece comigo, eu tenho diabetes tipo 1, eu estou fazendo exercício, só que depois do exercício eu fico fazendo cetoacidose mesmo com a glicemia normal. Eu olhei aquilo e falei, mas peraí, você está suplementando carboidrato suficiente no exercício? Como é que tá? Não, tá tudo normal. Eu falei, caramba, tem coisa errada. Mas eu entendia o efeito fisiológico, mas os SGLT2, eles estavam chegando no mercado naquela época. Aí eu fiquei pensando, falei, o que está acontecendo? Né, tem alguma coisa que está errada, tem menos glicose. Agora tem menos glicose, não está fazendo hipo, o que é isso, né? E no outro dia eu conversei com ela. Falei, mas peraí, você está tomando algum outro tipo de medicamento? Eu lembrei dos SGLT2, mas eles estavam chegando ainda. Ela falou, eu estou tomando um inibidor do SGLT2. Falei, então é isso. Aí entender. Você ela tipo 1, porque isso também assim, ele é um medicamento, né, que está sendo bastante utilizado no tipo 2, mas como ele mostrou um efeito protetor, né, na função renal, também em portadores de diabetes tipo 1, ele tem sido bastante utilizado em diabetes tipo 1. Mas ele não pode ser utilizado, professor, não pode ser utilizado para diabético tipo 1. E aí eu acredito que aqui é um canal de informação, né, que tanto para os diabéticos tipo 1, quanto para o profissional que vai orientar o diabético tipo 1, né, porque o tipo 2 não. É tipo 2, está usando inibidor de SGLT2, só tem os cuidados normais, eu orientaria a hidratar melhor. Mas, aumentar a hidratação. Mas, se você tem um tipo 1 que está utilizando inibidor de SGLT2, cuidado. Cuidado, porque o seu exercício pode fazer uma cetoacidose. Eu acho até que você deveria aconselhá-lo a rever com o seu médico essa medicação, porque se o médico está utilizando o inibidor de SGLT2 num paciente tipo 1, ele está fazendo uma utilização off-label, né? E a gente tem que lembrar que o controle, todo mundo fala muito em proteção renal e proteção cardiovascular. Só que o estudo DCCT, ele mostrou pra gente no segmento EDICT, que depois de 10 anos, se não me engano, 20 anos, eles reviram aqueles pacientes que fizeram controle intensivo e eles viram que quanto melhor controlada a sua glicemia, independente do medicamento, do esquema que você estava utilizando, você melhora sim doença cardiovascular, vascular, e você melhora demais doença microvascular, que inclusive ele foi inicialmente feito para ver impacto na nefropatia diabética, né? Então, claro, é um medicamento que ajuda na nefropatia, mas o controle glicêmico, atividade física, o controle da pressão, o controle do tabagismo, o controle dos lípides, também vão impactar nisso. Então, o que a gente tem que entender é que uma coisa é estatística, que foi lá e viu um monte de gente lá, qual foi o impacto. Mas tudo bem, é um medicamento, mas tem muito comércio em cima disso. É um bom medicamento, eu passo ele, mas jamais para o tipo 1. Não justifica. Não justifica, porque o risco de uma cetoacidose normoglicêmica e outra, é uma cetoacidose de dificílimo controle. Dificílimo controle. Não é qualquer cetoacidose, tá vendo? Demora muito tempo para sair. E outra, o desconhecimento dos profissionais quanto a isso.
Então, o paciente chega no pronto-socorro com a glicose normal, porque cetoacidose é glicemia acima de 250, né? Com acidose. E aí, tem acidose, mas não tem glicemia acima de 250, a pessoa fica perdida, fica achando que o aparelho de acidose está errado, né? Demora iniciar o tratamento, né? E aí, então, quem vai cuidar desses pacientes, que seja enfermeiro, que seja educador físico, vai contra o médico, porque uma coisa que tem também, que eu tenho que falar aqui, acho que já vai acabar nosso tempo, mas eu tenho que falar, que vamos falando, que da outra vez... Da outra vez foi, né? Não vamos falando, na hora que cair, cair. Que o médico, ele tende a centralizar o tratamento dele, tá? E ele tende a falar, é assim, ponto. Mas que os profissionais que estudam, que fazem parte da equipe multiprofissional, multidisciplinar, que não necessariamente da mesma equipe, mas que estão envolvidos com o paciente, não fiquem com medinho do médico. Fala e manda o trabalho, olha aqui. Manda a bula, manda a live, manda qualquer coisa, mas fala, porque você pode estar salvando uma vida, não é, professor? O que eu normalmente comento, né, eu acho assim que isso eu recomendo muito para os profissionais de educação física, porque a gente sabe, né, quem trabalha justamente com tipo 1, por conta da insulina, vai ter que fazer ajuste nas dosagens de insulina. Então, o que é? Cada um dentro da sua área, né? Eu acho que o profissional de educação física jamais pode chegar falando, não, você vai diminuir tantas unidades, isso aí eu acho que não é adequado. Então, o ideal o que a gente pode fazer como profissional de educação física? A gente pode mexer com as intensidades do exercício, isso vai, de certa maneira, ajudar a fazer com que a glicemia diminua mais rápido, ou que diminua menos rápido, ou que muitas vezes você até aumente um pouquinho da maneira que você prescreve, ou então, isso é o que a gente pode fazer. Ou então, como você falou, suplementar com carboidrato, isso é uma coisa que eu já venho testando há muito tempo, porque o que a gente vê, às vezes, com o medo de fazer hipoglicemia, a pessoa vai suplementando carboidrato, com doses não muito adequadas e acaba ficando hiperglicêmico. Depois, quer dizer, que o que fez do exercício acaba neutralizando. Então, a ideia é pequenas quantidades de carboidratos, a cada 30 minutos, 40 minutos de exercício, elas ajudam muito mais a diminuir o risco de hipoglicemia e não deixar esse indivíduo hiperglicêmico do que propriamente, às vezes, 15, 20 gramas de carboidrato. Então, tudo vai depender. Quantas gramas de carboidrato, normalmente, a cada 30 minutos seria legal? Então, pela recomendação, para quem não tem diabetes, geralmente é em torno mais, que é por hora, né? Por hora é 15 gramas mais ou menos, vai dar mais ou menos 40 gramas por hora, então 15, 20 gramas mais ou menos. Mas é que para quem tem diabetes, porque por isso que eu falo que é tão importante, foi exatamente o que você falou, a gente, né, tem o mesmo ponto de vista. Antes de começar o exercício, porque aí você sabe mais ou menos como está a glicemia. A pessoa está com 180 de glicemia, tem pessoas que o controle, né, que ele vem fazendo, está ficando mais tempo hiperglicêmico, durante o exercício, ele com 120 de glicemia, ele tem sintomas de hipoglicemia. É uma questão, né, do sistema nervoso, como ele está interpretando ali o valor de glicemia. Então, essa questão é um risco realmente que a gente assume, né, de fazer a suplementação, mas eu sou muito mais suplementar, às vezes com 5, 10 gramas de carboidrato, uma quantidade bem mais reduzida, talvez mais vezes, do que propriamente fazer uma quantidade de 15, 20 gramas de carboidrato, que a gente sabe que vai aumentar aí 50 mililitros. Né? Então, isso é algo que ajuda bastante nesse sentido. E eu acho a questão do próprio... Você estava falando do pé diabético, tudo, né? Eu vi que acho que foi a Cláudia que ela colocou uma coisa interessante, que ela foi uma caminhada aqui até... Você leu aí, amor? Pra passar eu não estou conseguindo ler os comentários, infelizmente. Eu fui ler aqui, é que ela colocou, eu estava perguntando para a Estela se ela tinha conseguido ler aqui, que acho que foi a Cláudia que colocou que ela fez uma caminhada longa e precisou... indicou uma meia, já anotei o nome, ela já colocou. Na verdade foi um relato aqui de alguém que fez uma caminhada longa e que foi recomendado para ela uma meia, ela usou, deu super certo e ela acabou compartilhando com o pessoal aqui. Foi isso que aconteceu. Então tá bom, porque eu vi algumas... Tem lojas
específicas em pé diabético. Aqui em Uberlândia, Hortolândia, eles têm uma meia específica para quem tem diabetes, que ela aperta no lugar certinho, sabe? Ela aperta no lugar certo e não tem costura. Mas assim, para quem não tem essa meia, gente, não quer dizer que não pode fazer. Sim, Eu tenho um paciente, ele é tão bonitinho, ele chama Seu Elmo. E eu já salvei aquele pé dele tantas vezes, e ele na quarentena falou hoje de mim. Ele amputou um dedinho. Eu falei, Seu Elmo, cadê a meia? Que eu falei pro senhor usar a meia. Ele, tá aqui, aquela meia, sabe aquela meia de velhinho mesmo? Aquela tipo de terno? É aquela que Seu Elmo gosta. E Seu Elmo, tá vendo? Amputou, tá vendo? Se tivesse usando a meia que eu falei, que ia ver que machucou, porque o branco, você vê que machucou, né? É de algodão, deixa transpirar, não deixa dar fungo, né? E aí, só ter o resto, assim, quem não tem a meia, usa a meia que tem. Quem não tem, então, caça com gato, né, professor? Só que olha o pé. Olha o seu pé todos os dias. Quem tem diabetes tem que olhar o pé todos os dias. E quem é orientador físico dessa pessoa, cobra se ele tá olhando e às vezes até olha também. Por quê? Porque se você tá ensinando a fazer uma corrida, alguma outra coisa, você olha para ver se esse pé não tá desabado, né? Para ver se esse pé não tá com alguma ferida, não tá pegando um calo, alguma coisa específica, porque às vezes tem que fazer uma palmilha. Tem lojas especializadas que fazem palmilha. Lá no Diabetes Sem Curvas, eu fiz uma sériezinha de 3 vídeos sobre pé diabético. E até como que ele em casa vê se o pé dele tá pisando certo ou não. Porque se não estiver pisando certo, aí, para fazer o exercício, provavelmente ele vai precisar de uma palmilha. Porque senão ele vai pegar no lugar errado e às vezes a ferida não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Às vezes o calo vai fazendo assim, ele faz um cone. O próprio calo machuca. A ferida vem lá de dentro para fora. E uma ferida que parece pequenininha no pé do diabético, pode saber que se ela é desse tamanho, ela é desse tamanho lá dentro. Então é completamente diferente o tratamento dela, é completamente diferente a evolução dela. Por isso que pé diabético, pequenos descuidos, grandes desgraças. E se o educador físico estiver sabendo disso, ele pode salvar um pé, pode salvar uma amputação, uma perna, pode salvar uma vida, né? Uma vida. E outras tantas vidas envolvidas nessa vida. Exato. Eu normalmente oriento muito o próprio profissional de educação física, tomando conhecimento que a pessoa tem, né, neuropatia, tem, para ele fazer, examinar os pés. Porque qual é o grande problema que a gente tem? Às vezes a gente fala para o pessoal, tem pé, tem diminuição na sensibilidade, aí na extremidade, nos pés, tem que olhar todo dia. Porque é uma pessoa com pouca mobilidade, já está acima do peso, e o que é pior de tudo isso, ele não vai conseguir pegar o pé e fazer o pé aqui, igual uma criança para olhar. Esse vai ter que alguém olhar. Vai ter alguém olhar. Só se morar sozinho, não tem jeito. Ele fala assim, coloca um espelho. Você pode até pôr espelho, mas, a pessoa já está com... Você sabe que isso aí influencia a nossa visão. Então, quer dizer, já não consegue enxergar direito ali o pé. Não vai adiantar o espelho, tem pouca mobilidade. Então, eu coloco já isso como sendo uma função do profissional de educação física, que está trabalhando com a pessoa, identificou que ele tem uma deficiência, você tem a obrigação de cuidar. Então, você vai o pé, vai vistoriar depois. Assim, no início, eu mesmo, né, pessoas que eu tinha esse conhecimento, muitas vezes eu falava para os cuidadores, pessoa, deixa eu chegar primeiro. Aí eu brincava, né, falava, eu vim cheirar seu pé para ver se está com chulé, se está limpinho. Mas é algo que a gente sim tem que fazer. Aí eu mesmo calçava lá a meia, colocava lá o calçado na pessoa, fazia exercício, no final a gente dava uma olhada de novo. Olha Então, essa questão ela é fundamental para a gente garantir o resultado do trabalho e não deixar gravar. E qualquer mentezinha, alguma coisa, você identifica de imediato.
Então isso é, sabe, é fundamental, porque olha, ninguém sofreu uma amputação, mesmo que seja de um dedinho, não importa. E se o dedinho ainda, né, pensando na parte motora, se você amputa um dedinho, ele é menos traumático do que um dedão, por exemplo, que aí ele vai influenciar muito na percepção. Então, atrapalha demais depois no próprio deambular da pessoa, né? Eu estava vendo aqui, ele colocou aqui, o Flávio ele foi aluno meu na graduação. Falei, Flávio, tudo bem? Sempre está acompanhando a gente. Ele que falou que você estava lindão. Foi Ele vive enchendo seu saco. sempre faz. Então, assim, eu estava vendo aqui que ele está colocando que o sogro dele, né, que esses dias aí descompensou, foi para acima de 480 aí, daí agora ele começou, né, a controlar, tá, e mantendo em torno de 150 até 230 no máximo, mas que ele está bastante aí desanimado. Então, Flávio, eu entendo o seguinte, cara, você sabe aí os efeitos do exercício, coloca ele para se mexer aí, faz as glicemias dele, e que a gente sabe que o exercício vai ajudar aí a liberar hormônios também, que vai bem-estar. Isso eu acho fundamental. Aí Agora, o que acontece? Tá falando que ele tá desanimado. Pode ser que ele esteja insulinopênico. Tem que rever a medicação dele, né? Tava 400, tá 250. Pode ser que precise de insulina. Às vezes, já tá num grau de diabetes, mesmo que seja tipo 2, que já não tem reserva pancreática, né? E aí, às vezes, se ele for treinar, é pior. E realmente, às vezes, se ele não tem insulina, não tem, por mais que ele use medicamento, não entra dentro da célula, não dá ânimo. Por isso que eu falo que, dependendo do paciente, a insulina é vida, porque a insulina dá ânimo. A pessoa começa a ter energia, né? Então, tem que rever a medicação dele, porque tá muito alto, né? É verdade. Talvez precise de insulina. Talvez tenha necessidade de insulina. Para quem tem diabetes tipo 2 e 480 já é um forte indicador aí mesmo de que certamente a quantidade de insulina que o corpo está produzindo já diminuiu bastante. Exatamente. Como conversar com quem conhece, né? Por isso que eu falo, né? Teve uma pergunta que foi mandada para mim, né, durante o dia, que a pessoa perguntou assim, em relação ao HIIT, né, o exercício de alta intensidade, aí, quando a gente faz HIIT com 20 minutos, né, se a tendência da glicemia é aumentar e depois ela diminuir, ou o contrário, né? Então, o detalhe aí que a gente tem é o seguinte, HIIT, ele é o exercício com alta intensidade, perfeito, estímulo que você dá, ele seja aí com 80% da frequência cardíaca máxima. Agora, com relação à glicemia, o que a gente tem aí? Se para o exercício que você está fazendo, ele está com uma intensidade alta, como é realmente o HIIT, a tendência natural que a gente espera pela liberação de hormônios contrarreguladores é que essa glicemia, comparada ao início, ela aumente e depois ela tende a diminuir. Agora, não dá para a gente afirmar que isso realmente vai acontecer, porque primeiro precisa entender se você que está fazendo o exercício, a intensidade ela está realmente, para cada estímulo você está atingindo aí 85%, 90% da sua frequência cardíaca máxima. Então, esse esforço inicial é o que realmente vai fazer, inicial que eu falo, a cada estímulo é que vai fazer a diferença. Então, eu quero agradecer aqui a Luzia, né, que ela enviou aí para a gente a pergunta, então estou respondendo aí para ela, né, com relação acho que a Luzia é minha pacientinha, viu? Ah, que bacana. É que eu não lembro agora, eu não peguei exatamente. Ela iniciou atividade física. Se for a minha paciente, ela iniciou atividade física e controlou muito bem. A quarentena fez bem para ela. Faz toda a diferença. Não, faz toda a diferença. Mas ele vai aumentar um pouquinho, depois vai melhorar, melhora a sensibilidade à insulina, melhora a glicemia pela madrugada, melhora a glicemia até de jejum, o exercício físico, né? Efeitos, o que eu sempre falo, né? Eu acho assim que, por recomendação, eu me falo assim, ó, faz um dia sim, um dia não fique 2 dias sem fazer, que é justamente por esse efeito que a gente sabe que melhora aí os receptores de insulina, né? Aumenta a sensibilidade no receptor de insulina, que pode durar, e de uma maneira geral, 24 horas é certeza, para algumas pessoas dura até 72 horas, mas eu sou aquele defensor do seguinte, quanto mais você fizer, melhor é. Porque existe também a questão da gente criar o hábito, né?
Então, quer dizer, às vezes essa ideia de, hoje eu vou fazer exercício, tá, então amanhã eu não faço, aí depois, no outro dia eu vou fazer. Por algum motivo você não fez, pronto, já ficou 2 dias sem fazer. Aí no outro dia também acaba não fazendo, e aí a hora que vai ver, ficou já uma semana sem fazer. Então eu sou muito... talvez fazer o exercício em uma intensidade talvez um pouco menor, mas com uma frequência maior, isso certamente tem muito mais benefício. Ele tem propriamente... E esses benefícios são, assim, visíveis, né? Você vai, para quem tem a oportunidade de medir mais a glicemia, vai vendo que... Impressionante. Impressionante. E assim, agora o Flávio perguntou assim, então a bomba é a melhor estratégia? Não, não necessariamente. De jeito nenhum. Principalmente para o DM2 idoso. De jeito nenhum. Para o DM2 idoso, talvez uma Tresiba, uma Lantus à noite, para tentar ele acordar com ela melhor. E depois os medicamentos dar jeito durante o dia, né? Ou as insulinas que tem junto a liraglutida para o idoso tem que rever, porque às vezes pode dar efeito colateral, dar diarreia, desidratar, mas tem que rever. Mas assim, não quer dizer que que insulina significa bomba. Na verdade, o melhor medicamento, a melhor insulina que tem para o paciente com diabetes é a educação em diabetes. É você utilizar bem utilizado. Porque também você tem a bomba que você utiliza só para aplicar insulina. Eu tenho paciente assim, que utiliza apenas para aplicar insulina. Eu falei, filho de Deus, tá com uma Ferrari usando ela que nem um Fusca. O que adianta? Não é? Deus me livre. Então, assim, não é a bomba. A bomba tem as especificações para utilizar ela. Mas a insulina em si, às vezes, ela é uma grande solução. Principalmente para o DM2, que não está conseguindo controlar com o medicamento e que está tendo essa perda de energia, perda de peso. É verdade. Aí tem que ver com o médico dele, qual que é a estratégia, né? Mas provavelmente eu iniciaria com uma insulina basal. Para melhorar o jejum, para o resto ir com o exercício e com a diabetes oral, né? O resto da medicação. E a comida, né? Menos carboidrato. Então, esse aí que eu acho que é o grande problema quem tem diabetes, ainda mais agora, né? Nessa época de festa aqui, a gente tá chegando aí, Natal, Ano Novo, época de comilança, né? Eu acho que esse é o desafio maior aí para quem tem diabetes agora nessa época aqui do ano, essa época de festa, é realmente um desafio. Que é o que eu sempre falo, né? Não é deixar de comer, mas é realmente controlar o quanto a gente vai ingerir, né? Não tem como ficar ingerindo aí quantidades muito, né? comer pra caramba. E outra, o que às vezes eu fico olhando, né? Eu tenho muito hábito, quando eu faço contagem de carboidrato, eu fico olhando, né, a quantidade de carboidrato que tem muitas vezes nos alimentos. Poxa, uma fatia de panetone tem mais de 30 gramas de carboidrato. É muita E é calórico pra caramba também, tem muita caloria. Então, eu tô falando então, só do carboidrato, se a gente pensar aí, 3 vezes 4, 12, vai dar mais de 120 calorias só de uma fatia do carboidrato, fora ainda por outros alimentos, outros nutrientes que tem lá que também vão impactar nessa quantidade de caloria. Então, é algo que realmente precisa tomar muito cuidado, não é assim. E uma coisa, né, eu acho interessante, você estava falando da insulina servida, realmente né, que senão eu mesmo não estaria aqui. Mas eu acho engraçado que às vezes as pessoas falam isso, né? Falam assim, a pessoa tem diabetes, nossa, aquela diabetes que é brava mesmo, aquela que precisa de insulina. Muitas vezes as pessoas têm essa crença, né? É engraçado isso, né? Que é como se o grau de gravidade do diabetes da pessoa tivesse relacionado a ele precisar de insulina, como se a insulina fosse o fim do mundo, Eu né? costumo falar assim, o pior diabetes é aquele que não é bem controlado. Quanto a isso... Professor, eu acho que eu vou ter que me despedir de vocês, que tem gente batendo ali na porta. Imagina, eu fui falando, o Instagram foi deixando a gente conversar, eu falei, vamos conversar. Acho que ele tá deixando agora mais de uma hora, senão ele gosta da gente. Não, mas é isso aí. Então, por favor, né? Suas palavras finais aí. Tem 2 pequenininhos ali que tá querendo a mames. Cuidado. E aí a gente vai equilibrando, né? E a vida é isso, né, professor? A vida é um grande equilíbrio. A gente tentar esse equilíbrio. Agora tem uma coisa. A gente vai conseguir esse equilíbrio sempre? Não! Talvez hoje eu não conseguisse ser equilibrada, mas amanhã eu tento de novo. Então você falou, tem as festas de final de ano,
tem muito carboidrato. Tá, quem conta carboidrato vai e aplica mais insulina. Quem usa medicamento, mesmo que hoje você exagerou, festa de final de ano também não é todo dia que tem comida demais. Vai lá, come a sua comida. Se você errou, se não foi legal, no outro dia você recomeça. Eu costumo falar assim, um bebezinho, ele aprende a andar. E como que ele aprende a andar? Tentando. E o que acontece? Ele cai um monte de vezes, mas ele levanta de novo e vai, até que ele aprende. Só que eu, você e o pessoal que tá aqui, a gente ainda cai. A gente já sabe andar, mas a gente cai. Um dia eu caí no meio do pronto-socorro, o pessoal lá do Diabetes Sem Curva sabe, caí, blá, 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 blá. Mas aí, se a gente cair e ficar no chão, e aí? Então a gente tem que levantar de novo. Então hoje você caiu, hoje você não foi 100%, amanhã você tenta de novo ser melhor. Só não pode chutar o balde, né? Tipo assim, hoje eu fui ruim, então amanhã eu vou ser ruim de novo e não tem jeito pra mim. Não tem esse pensamento, esse mindset. Mindset é uma doença crônica. Então, se você 70% do seu tempo você tiver com ela controlada, já tá bom. Já tá bom, não tá ótimo, mas tá bom demais, né? Então, hoje não deu, amanhã vai dar. Outra dica, né, professor, no dia da ceia, de manhã, você faz mais exercício. Consome mais. Durante aquele dia, você sabe que você vai exagerar no carboidrato à noite, então não exagera durante o dia. Já leva menos carboidrato. Então, assim, tem várias estratégias que a gente pode fazer. Agora, não vai ter uma estratégia assim, eu vou comer e vai ficar tudo bem. Essa não tem. Porque a vida ela é feita de escolhas. E cada escolha que a gente faz, a gente tem um caminho que a gente vai ganhar e tem um caminho que a gente vai perder. Não tem como ganhar sempre. Não tem como ganhar sempre. E isso não é só no diabetes, isso é na vida. Isso qualquer pessoa que decidiu hoje não fazer sua atividade física, ela tá, como diz a minha menina, 1 minuto a menos de vida, né, mãe? Então, assim, é assim. Então, você ficou numa boa sem exercício, mas você perdeu. Você perdeu de alguma outra forma outras coisas. Então, assim, e é assim o diabetes. É nunca desistir. E nunca ficar pensando no ideal. Aqui a gente sempre vai falar do ideal. A gente vai falar do que é o ideal. Para você ver como chegar lá, tentar chegar lá, mas fazer o seu melhor. Às vezes o seu melhor não está no ideal. A sua possibilidade está aqui, mas o que adianta você ficar aqui embaixo? Vem para cá. Já fez alguma coisa. É isso a mensagem que eu tenho para dizer. Que bacana. Muito obrigado. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu sempre falo, né? O que você está falando, é o desafio do dia a dia. Tem dia que você consegue controlar melhor a glicemia, tem dia que não. Tem dia que você está mais ansioso, está mais nervoso, está mais isso, aquilo. Aí, a glicemia, por mais que você aplica a insulina, parece que está aplicando água. Mas tudo bem, vamos aplicando, vamos. E vai sempre dando um jeito. Mas é isso aí. Então é isso aí. Doutora, muito obrigado pela sua participação, sabe? Foi uma contribuição assim, né, imensurável. Pessoal, por favor, né, compartilhem essa live, né, com quem vocês conhecem. Sigam aí, né, a doutora Tassiana no perfil lá no Diabetes Sem Curvas, né, que ele é um canal totalmente voltado para a educação em diabetes. Então, eu acho que, né, e ela é muito acessível, então, se vocês puderem, mandem aí, se tiverem dúvida, mandem lá no direct, eu tenho certeza que ela vai responder aí para vocês, tá bom? Nós vamos manter a parceria, tá, professor? Nós vamos fazer outras lives. Um abraço para todo mundo, muito obrigada pela oportunidade, pela participação do pessoal, viu? Então, muito obrigado, pessoal. Vocês que nos... Um abraço para Então é isso aí, pessoal. Já ficando por aqui, então muito obrigado a você que nos acompanhou, né? E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.